Iniciando a nossa gravação. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta aula, correto? Isso, quarta aula, nosso curso de resolução de exercícios. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2019. Vamos lá, quarta aula. Resolução de exercícios. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2019. Vamos lá. Continuando com a nossa prova, não se preocupem que nós estamos... O que importa, na verdade, é o conteúdo que nós estamos vendo. Tranquilo. Não é fazermos inúmeras provas, mas vencer o conteúdo. Esse é o objetivo. Então, às vezes, fazendo uma prova, a gente consegue avançar bastante no conteúdo. Então, não se preocupem com isso, correto? 32, ingresso por provimento à prova de Rondônia. Estamos com a nossa prova de Rondônia ainda. Questão 32. O livro B do RCPJ deve conter 200 folhas e nele ser feita a matrícula dos jornais. O RCPJ, ele é tratado na Lei 6.015 a partir do artigo 114. Vamos dar uma olhada nas questões. O livro A do RCPJ contém 200 folhas. No RCPJ serão inscritos contratos, atos constitutivos, estatuto, compromisso das sociedades civis. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, mesmo sem essa aprovação, poderá ser feito o registro. Então, eu vou pedir para os senhores, isso é importante, artigo 114, vamos fazer umas considerações aqui do RCPJ. Ó, no RCPJ, nós já sabemos aquele mnemônico. Então, os senhores não vão esquecer mais. RCPJ, Jesus, o que tem na cruz do Jesus? Inscritos. Então, no RCPJ serão inscritos. O que será escrito? Inscrito. Nós temos três, esse é o artigo 114, correto? Nós temos o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. Isso aqui é o que vai ser inscrito no RCPJ. Eu vou pedir para os senhores, já que estamos aqui a trabalhar, que os senhores se dirijam aqui na parte geral do Código Civil, na parte das pessoas jurídicas, o artigo 46. Só tem este artigo aqui do lado. A gente vai falar sobre esse artigo daqui a pouco, também, aproveitando o gancho. Ó, quem está me mandando mensagem? Será que eu estou sem voz? Professor, temos os pontos de ontem, casamento compatível, iminente risco de vida, as diferenças. Ah, tá. Fernanda, a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado pela lembrança, tá bom? Casamento incompatível. Eu vou anotar aqui porque eu apaguei. Mas deixa aqui na nossa mensagem, vamos continuar com a nossa programação. Eu vou falar isso na hora que a gente for falar no RCPM, tá? Muito obrigado. 114. Nós já sabemos daquele nosso mnemônico, né? Eu tenho o trator, eu tenho o gato, eu tenho o tatu, eu tenho o compromisso, eu tenho o contrato, o estatuto, o compromisso, o contrato, o ato, o estatuto, o compromisso da sociedade da cidade de Passo Fundo, das sociedades uva, crucifixo, civis, religiosas, pias morais, científicas, literárias. Correto? Se lembram disso? A gente está seguindo aquele mnemônico nosso. Nós temos sociedade da cidade de Passo Fundo, associações, fundações, fundações, associações, fundações, associações de utilidade pública. Depois nós temos a soldada civil revestida com as formas previstas nas leis comerciais, salvo as anônimas. O trator se foi, ficaram os atos e os estatutos dos partidos políticos. Ó, já sabemos esse mnemônico. Tranquilo, tranquilo.
Depois, nos incisos 1, 2 e 3, nós vamos dizer o que é inscrito. O que é inscrito? O parágrafo único, será feita a matrícula. No mesmo caso, será feito o registro. Por quê? É porque no parágrafo único, essa foi até bom eu ter feito essa palavra matrícula, porque olha que coisa, observação interessante. No parágrafo único, nós temos registro. A palavra que eles se utilizam é registro. Dos jornais, aí temos aquele mnemônico também, jornais, periódicos, oficinas, impressoras, empresas de radiodifusão, Globo News, agências de notícias, correto? E aí nós temos o 116. O 116 fala que no livro A, então aqui, olha só, este livro do trator é o livro A. Quantas folhas? 300, isso tem que decorar. 300. O livro 2 é o da soldada, da sociedade, do 114. Esse também é livro A. Então, esse também, ambos são livro A. Então, 300 folhas. Correto? Então, nós temos aqui o livro A, nós temos o inciso 2, o livro A também, 300 folhas. E este aqui, na verdade, este não tem livro. Olha, observa, não tem livro na 6015. Não se confundam. Ó. E este livro aqui, que ele fala do registro, mas no 116 ele fala matrícula, ele utiliza matrícula. Então vamos colocar aqui registro, matrícula. Porque a gente conjuga o 116 com o 114. Esse aqui, 116, que é registro no 114 e matrícula no 116, inciso 2, ele terá 150, ele é o livro B com 150 folhas. Para que saibamos que pode ser tanto o registro quanto a matrícula, porque os senhores observem aí que nas nossas questões, registro, matrícula e averbação são palavras assim, que definem se a questão está certa ou errada. Então, a gente vai ficar atento para que o trator e a soldada, 300 folhas A, tem nos livros A, tranquilos. Tranquilo. O livro B, ele é para registro, nos termos do 114, e para matrícula, nos termos do 116.2. São os mesmos, ó, jornais, periódicos, oficinas, empresas de radiodifusão, só mudou a ordem da oficina impressora, e agências de notícias. Ótimo, agora voltamos lá para a nossa questão. O livro B do RCPN, do RCPJ, o livro B do RCPJ, 200 folhas, falso, 150. B, o livro A, 200 folhas, falso, 300 folhas. No RCPJ serão inscritos, já sei, os contratos, os atos constitutivos e os estatutos ou compromissos das sociedades civis. Sim, da sociedade uva. Tá certo. E ele não foi mais longe. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, essa pode ser iniciar sem essa autorização? Não. Isso aí são os termos legais. 119. Existência legal da pessoa jurídica só começa com o registro do ato constitutivo. Ou seja, o registro da pessoa jurídica, ele é constitutivo, ao contrário do registro da pessoa natural, que é simplesmente
declaratório. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem essa autorização não poderá ser feito o registro. 119, parágrafo único. E nós temos essa mesma disposição aqui no Código Civil. Onde está esse artigo? É 45, Joaquim. 45. Eu estava procurando fora do 45. Começa a existência legal da pessoa jurídica com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do executivo. Ele simplesmente fala aprovação na Lei 6.015, que é aprovação e autorização. E a verba-se no registro todas as alterações porque passaram o ato constitutivo. Tranquilo. Eu quero que os senhores atentem para uma coisa. Eu já vou aproveitar aqui, porque isso foi essa parte foi a minha prova oral lá no Amazonas. E aí eu fui descobrir lá no Amazonas que tem uma diferença. Olha só. O artigo 46 do Código Civil, vamos olhar esse aqui agora. O artigo 46 do Código Civil é a mesma coisa, mas dito de forma diferente. Os senhores vão entender o que eu gostaria que os senhores... A que os senhores deverão se atentar. O 46, eu acho que eu falei isso quando eu falei de RCPJ. Não tem problema. O registro, ele trata do conteúdo do registro no RCPJ. Vocês observem isso. Conteúdo do registro, na verdade, não é no RCPJ, na verdade, é no respectivo registro. É o conteúdo do registro no registro. Vou colocar aqui. Isso aqui eu me lembro de ter falado para os senhores. Correto? É porque o registro ele é um ato no livro, correto? Ele chama registro o lugar. Então, o conteúdo do registro no registro. Do registro, o conteúdo do registro no registro. Mas é assim mesmo que eu quero que apareça. Conteúdo do registro. Por quê? Um vai ser a sociedade simples, o outro, a sociedade empresária. Então, a depender da natureza jurídica, vai ser em um ou em outro. E olha, o 120, é isso aqui que é interessante. O 120 da 6.015, ele consta o registro, o que deverá ter o registro. O que deverá ter o registro? Tanto das sociedades, fundações, partidos políticos. Fundações e partidos políticos. Na declaração, o registro. E aí, eles são praticamente idênticos. Bem, mas não era bem isso que eu queria. Não era bem isso. É porque tem o outro aqui que vai mostrar, não é nenhum desses dois, é porque esses dois aqui, 46, agora eles me pegaram. Deixa eu ver na associação. Tá. É isso que eu quero que os senhores observem. Esse aqui, Esse aqui, eles são iguais. O registro. E aqui, eu quero chamar a atenção para os senhores exatamente para isso. O 54 do Código Civil, ele fala não do registro
do registro. Mas ele fala do conteúdo do estatuto da associação, do conteúdo do estatuto da associação. Associação. É isso. É isso. Ou seja, o 46 e o 120 têm esta identidade. Mas os 54, eles são parecidos, mas eles são distintos. Porque esse estatuto da associação, ele é externo, correto? Ele é externo. Ele é externo. Então, aquilo, o estatuto vai ser trazido para os senhores. Os senhores terão que promover a qualificação daquele, vocês terão que analisar, sim, aquele estatuto. Aquele estatuto, ele cumpre os requisitos legais. Contrário desses, do 46 e do 120, que são os atos, que é o comando legal para que os senhores obedeçam. Ele me perguntou o seguinte, ele me perguntou exatamente esse artigo 120 aqui do registro, mas ele me fez uma pergunta um pouco truncada. Ele me perguntou o seguinte: o que as sociedades, fundações e partidos políticos têm em comum? Qual é o ele usou a palavra específica, denominador comum. Qual é o denominador comum? Então, e eu fiquei assim, denominador comum, e eu não me lembrava dessa palavra na lei, embora nós saibamos que há um mnemônico para isso aqui. E eu ficava assim, denominador comum, mas isso me deixou assim intrigado. Aí, como a gente já está muito nervoso, né? O que ele queria me dizer também é o seguinte: olha, o registro ele vai ser feito com alguns elementos. O que deve constar nos elementos do registro? Só que, na hora também, eu fiquei pensando exatamente nos estatutos que são levados. Eu fiquei pensando, eu fiquei com isso, estatuto, o que seria levado. Eu fiquei imaginando que a pergunta que eu teria dado a resposta que ele gostaria de ouvir seria: quais são os requisitos dos instrumentos, o que deve conter os instrumentos das pessoas jurídicas levados a registro, a inscrição no RCPJ. E eu fiquei, enfim, eu fiquei muito nervoso, me embananei, não conseguia lembrar de jeito nenhum essa denominação, esse denominador comum. Na verdade, aqui na associação é o que é levado, e aqui na verdade, o 46 e 120, que são idênticos praticamente, é o que eu faço, o que eu promovo. Mas, enfim, não sei o que aconteceu lá na hora. Vamos continuando, vou tirar uma foto aqui para os senhores. Eu sei que eu confundi essa questão e não me lembrei disso lá na hora. A gente tem que ter muita segurança. Tudo bem, mas aqui já sabemos, já fizemos uma revisão do RCPJ. Tranquilo, do RCPJ. Eu tive que... Vamos continuando. Assinar a alternativa correta. No RTD, será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas móveis?
Olha, RTD, já falamos sobre o RCPJ, nós sabemos, então, o que deverá conter o registro, né, das pessoas jurídicas, o que deverá conter o estatuto da associação, o que deverá conter o registro nos termos da Lei 6.015, e agora nós vamos para o RTD. No RTD, eu vou lembrar do T e da transcrição. O mnemônico do RTD é o saxofone, se lembra? Do saxofone, instrumento particular, vai sair um carro. Sobre esse carro, eu tenho uma pena. Penhor comum sobre coisas móveis. Instrumentos particulares, penhor comum sobre coisas móveis, uma calção, T e D, a bolsa, o portador. E nós tínhamos uma caixa, os senhores lembram da nossa caixa também? E nessa caixa nós tínhamos 3 cartões. Isso aí é o nosso mnemônico do RTD. Vocês se lembram do mnemônico? Nós tínhamos o JOIA, que é o contrato de parceria agrícola e pecuária. É o contrato de parceria agrícola pecuária. Nós tínhamos o cavalinho, que era o penhor de animais, o contrato de penhor de animais. E nós tínhamos a renovação, né, que era o mandado judicial de renovação de arrendamento. Além disso, nós tínhamos a faca dentro da conserva. A faca na caveira, né, como os cariocas costumam falar aí. Mas aqui é faca na conserva. Facultativo para conservação. Então, nós já sabemos o que nós vamos transcrever no RTD. Então, todo mundo aí, vamos seguindo aí. Os senhores vão se lembrar do mnemônico, da faca na caveira. Agora a gente não vai esquecer mais, né? Mas eu tenho que lembrar da renovação, do contrato do JOIA, do contrato de parceria agrícola. Vamos lá? 127. RTD, transcrição, instrumentos particulares, penhor comum sobre coisas móveis, calção de títulos e T e o D. E da dívida pública, bolsa ao portador. Calção de títulos é o que precisamos agora. Contrato de penhor de animais, era o cavalinho, era o contrato de penhor de animais. Contrato de penhor de animais, não compreendidos os contratos de penhor pecuário, não compreendidos os contratos de penhor rural pecuário, que é o do artigo 10. A gente faz aí, linhas gerais, agora a gente vai esmiuçando as disposições. Não compreendido nas disposições, eu tenho um contrato de penhor de animais, é o cavalinho, é um contrato de penhor de animais. E estes não compreendem aqueles que tratarem de penhor rural pecuário, artigo 10, 492. Pode parecer assim muita minúcia, mas foi exatamente isso que perguntaram numa prova da Consulplan aqui em Minas Gerais. Porque todo mundo já sabe o saxofone. Todo mundo já sabe o saxofone. Eles já estão... eles já vão adiante. Então, vocês têm que saber que penhor é o contrato de penhor de animais, mas não compreendidos os do 492. O JOIA é o contrato de parceria agrícola e pecuária e o mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para vigência entre as partes ou entre terceiros, facultativo de quaisquer documentos para conservação. Então, RTD ainda, ele é residual. Eu escrevi isso aí a vez que nós tivemos essa aula. RTD é residual. Caberá ao RTD quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Então, vamos lá. 33. No RTD, será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas móveis, o que é para marcar correto. Penhor comum sobre coisas móveis. Sim, se lembram do carro e a pena, saindo do saxofone? Penhor comum sobre coisas móveis, letra A, correto. No RTD, haverá obrigatoriamente os livros A, B, C, D, E e F, todos com 300 folhas. Ó, o RTD é a transcrição. Quais são os livros que nós temos no RTD? Isso aí nós já sabemos. Nós temos o livro A, protocolo. Nós temos o livro B, por sua vez, que é o da transladação integral, registro integral. É o livro que você vai transcrever os títulos. O livro C, para inscrição por extração. O nome desse livro C, pessoal, 132, por favor.
Registro por extrato. Registro por extrato. Livro D, indicador pessoal, substituível por fichas. E aí nós temos a estrutura desses livros. Eu acho que eu fiz a estrutura desses livros para os senhores, né? Mas os senhores saibam o seguinte, ó, é fácil. Eu tenho o livro A, todos com 300 folhas, nos termos do 132. Eu tenho o livro A, B, C e D. Eu tenho o livro E e F nos termos da Lei 6.015? Não tenho. 33, letra C. No RTD haverá o livro A, que é destinado à transladação integral de títulos e documentos, conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros livros. Não, esse é o livro protocolo. Esse é o livro protocolo. Esse livro é o protocolo. Transladação integral é o livro B. No RTD será feita a transcrição das empresas de radiodifusão que mantêm os serviços de notícias, a transcrição das empresas? Não. Esse aí vai ser feito no RCPJ, registro 114 e matrícula 116 das empresas de radiodifusão, dos jornais, dos periódicos, das oficinas impressoras, das empresas de radiodifusão e agências de notícias. A gente não tem no RTD, porque RTD é título, né? Será feita a transcrição? Não. Não vai transcrever o quê? Das empresas? Transcrição das empresas? Não. Transcrição do ato constitutivo de uma empresa? Pode até ser. Né? Pode até ser, mas transcrição da empresa, isso não faz o menor sentido. Transcrição de empresa, não existe isso. Pode ser até para conservação, transcrição, sim, poderia. Mas transcrição de empresa, isso está equivocado. 34, já fizemos, protesto. 35, relação do natimorto. O livro correto para registro do natimorto, nós já vimos, C auxiliar. 35, letra D. 36, as retificações ao registro de nascimento podem ser feitas em qualquer tempo e momento, desde que autorizados pelo oficial competente. Pessoal, todo mundo lá no 109. Vamos lá no 109. Retificações, restaurações e suprimentos. Vamos lá. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique o assento do RCPN, né, do Registro Civil das Pessoas Naturais, vai requerer em petição fundamentada, instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz ordene, ouvido o órgão do MP, os interessados, no prazo de 5 dias. Ó, pessoal, restauração, suprimento, retificação de assentamento da RCPN, tirando aquelas situações de erros materiais, correto? Sempre ordem judicial. Sempre ordem judicial. Sempre ordem judicial. Qual foi a pergunta? As retificações podem ser feitas em qualquer tempo e momento, desde que autorizados pelo oficial competente? Em qualquer tempo e momento, desde que autorizada pelo oficial competente? Ó, o erro dessa questão é você chamar o juiz de oficial. Não, é juiz. Juiz não é oficial, correto? O oficial é o titular da serventia, é o delegatário. Não se confunde com o juiz. Então, nós temos juiz, nós temos promotor, nós temos serventuários da justiça, nós temos oficiais e delegatários. Então, cada palavra exprime uma específica função, atribuição. 36, letra B. Os livros de registro serão divididos em 4 partes. Pessoal, já sabemos em quantas partes vamos dividir os livros de registro, né? Vocês se lembram do artigo 36? Quantas partes? 3 partes. 36. 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes. Parte da esquerda, número de ordem. Central, o assento. E na parte da direita, notas, averbações e retificações. Tranquilo, tranquilo. Então, aqui nós já sabemos a estrutura do nosso livro. Os cartórios de registros públicos deverão afixar em local de grande visibilidade que permita fácil leitura e acesso ao público quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade. 36. ABC, letra C.
São os termos do artigo 30, parágrafo 3C. Então, vamos lá. 30. Exatamente. 30, 29 serão registrados no SCPN. Temos os incisos, depois o parágrafo primeiro ele trata do que será averbado. E o 30 vem falando das cobranças de emolumentos, né, que não serão cobrados pelo registro de nascimento e nem pelo assento do óbito, né, e nem pela respectiva certidão. Aí, as outras certidões para aquelas pessoas que se declararem reconhecidamente pobres, né, reconhecidamente pobres. O estado de pobreza vai ser comprovado por elas próprias, né, o estado de pobreza é pela declaração delas próprias. O 3 é falsidade, responsabilidade civil e criminal. 3B, 3C. Os cartórios deverão afixar em local de grande visibilidade, permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas, custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade. 30, ótimo. Então, essa aqui é a resposta. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de escolha do interessado. Isso é falso, não é lugar de escolha do interessado, não é bem assim que funciona. No lugar de residência. Então, todos lá no artigo 46. Artigo 46. As declarações de nascimento após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. As declarações de nascimento. O mais interessante é o seguinte, o artigo 46, o conteúdo do artigo 46, né, ele é anterior ao artigo 50. Ele fala que onde vai ser feito o registro, o lugar, registro de nascimento. Aonde? O lugar do registro do nascimento. E aí nós temos o artigo 50. No lugar do parto, ou residência dos pais. Lugar do parto ou residência dos pais. Qual o prazo? 15 dias, podendo, ampliado, até 3 meses, para lugares acima de 30 quilômetros da sede do cartório. Com lugares acima de 30 quilômetros. Declarações após o decurso do prazo legal, onde serão após os 15 dias, ou 3 meses, na situação de for mais de 30 quilômetros, um lugar onde residência do interessado. Residência interessado. Lugar de residência do interessado. Artigo 76. Eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou fazer essa questão, eu vou deixar marcado aqui. Não me esqueci, não. Não me esqueci, não. Eu vou falar sobre o casamento incompatível. É só comparar o do Código Civil, incompatível, e tem aquela questão dos nascimentos a bordo. Eu tenho uns quadros bons para isso, nascimentos a bordo. Mas vamos avançar aqui, porque eu quero que vocês se sintam tranquilos, assim, de ter esgotado uma prova, pelo menos. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Já mando para vocês. 36, letra C. 37. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual,
Ouvindo o acusado, o oficial decidirá dentro de 5 dias. Então, 37, letra A é o artigo 47. Todo mundo aí tem o artigo 47. Artigo 47. O oficial de registro civil recusar ou fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como fornecer a certidão, poderão queixar-se à autoridade judiciária, ouvindo o acusado, decidirá dentro de 5 dias. 47. O oficial do registro civil suspeitado da falsidade da declaração poderá exigir manifestação da autoridade judicial sobre a suspeita de falsidade. Isso é falso, por quê? Nos termos do artigo 46, parágrafo 3º, ele vai exigir prova suficiente. O oficial do registro civil, se suspeita da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Persistindo a suspeita, encaminha os autos ao juiz competente. Letra C. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos? Sim, esse é o parágrafo 2º do artigo 47. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos sob as penas previstas. Então, artigo 47. D. Os oficiais do RCPN remeterão à Fundação Brasileira de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, o mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Perfeito. Esse é o artigo 49. É o caput do 49. Tranquilo. Vencemos aqui o 37. Vamos adiante. 38 já estamos terminando. As juntas comerciais, 8934. 8934. Inclusive, essa 8934 é aquela lei, eu tenho essa lei aqui. Ela é uma das últimas. 8934. Todo mundo aí tem que abrir essa 8934, tem que ler alguns artigos aí da 8934, que é de 1900, também de 1994. A outra é a 8935. Então, deixa eu pegar isso aqui. Oito nove três cinco, 8934. Então, nós já sabemos que se, por um lado, nas sociedades simples, elas têm o R curioso, RO, tem código de normas? Por que não tem nenhuma questão? Ó, tem sim. Todos os estados têm código de normas. Todos os estados têm código de normas. É uma política da banca. Paraíba não tem código de normas? Não tem. Sério? Código de normas? Não tem um código de normas? Fiquei bem surpreso, hein? Todos os estados têm um código de normas, né? Exceto a Paraíba, pelo visto. Vamos lá. Registro público de empresas mercantis. Esse registro público, ele tem que ser estudado em consonância com o FCPJ, pessoal, porque os senhores terão que analisar a natureza jurídica daquele contrato, daquela pessoa jurídica, quando os senhores receberem um determinado estatuto, correto? Se for uma sociedade simples, nós falamos sobre isso. RCPJ. Se ela tiver a natureza empresária, aí os senhores terão que, na verdade, os atos eles serão praticados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Registro Público de Empresas Mercantis. Vamos lá. Nós sabemos que o registro público, a atividade, essa atividade, vamos fazer aqui de uma forma melhor. Essa atividade, ela será promovida, exercida pelo SINREM, e aí são essas siglas aqui que a gente tem que decorar. Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que é composta, o SINREM, esse Sistema Nacional,
Departamento Nacional de Registro do Comércio, órgão central e as juntas comerciais. Juntas comerciais. Correto? O registro público de empresas mercantis. Vamos lá. As juntas comerciais autenticarão os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares de comércio? Pessoal, isso é verdade. Isso consta no artigo 39 dessa 8934. Por incrível que pareça, essa lei cai pra caramba. Sério. Vamos lá. Mas se a gente tiver que adotar uma determinada estratégia, eu adotaria a seguinte. Artigo 39. Não, é a questão 38. Eu não estudaria essa lei. Eu não estudaria essa lei, eu só estudaria... Ô, Joaquim, essa questão, você falou ela ontem? Falei? Não, eu não falei sobre ela, não. Eu falei uma outra dessa mesma lei. Ah, tá. Então, estou fazendo confusão. Tá? Eu não falei sobre essa questão. Quais são os atos que as juntas comerciais autenticarão? Artigo 38, eu não falei sobre isso. Instrumentos de escrituração das empresas mercantis e agentes auxiliares. A junta comercial terá por atribuição autenticar instrumentos da escrituração das empresas mercantis, as cópias dos documentos assentados, os instrumentos autenticados não retirados no prazo de 30 dias da apresentação poderão ser eliminados. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos dispensa qualquer outra autenticação. Correto? E aqui, com isso, a gente consegue resolver. As juntas comerciais autenticarão as sentenças que declararem legítima filiação? Não, isso não faz o menor sentido. As juntas comerciais autenticarão os estatutos jurídicos dos partidos políticos? Não. As juntas comerciais autenticarão a perda e suspensão do pacto de poder? Pessoal, a gente sabe que não tem nada a ver isso aqui. Né? 38. 39. Pessoal, só um minutinho que eu vou ter que abrir a porta aqui para pegar uma encomenda que está chegando aqui para mim. Trinta e oito. Vencemos letra A. 39. Assinalar incorreta. A averbação será feita mediante indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar. Incorreta, né? A gente está aqui falando frases soltas, a gente não tem a menor ideia. Vamos tentar ver o contexto aqui da questão. As sentenças de nulidade ou anulação de casamento serão averbadas, mesmo sujeitas a recurso qualquer que seja o seu efeito. A averbação será feita à margem do assento e quando não houver espaço no livro competente, com as notas e remissões recíprocas e facilitar a busca. Pessoal, isso aqui são os atos previstos no artigo 99, 98
99 da 6.015 são os atos das averbações no RCPN. Olha só. 97. A averbação será feita pelo oficial no cartório em que constar o assento, à vista de carta de sentença, de mandado ou petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando houver espaço no livro corrente, notas e remissões recíprocas que facilitem a busca. A letra C, artigo 98. Tranquilo. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar? Letra A, 99. Vão acompanhando e marcando aí na prova. Então, a 99, a letra A está certo. A letra C é 99, artigo 99. A letra C também está certa, é o artigo 98. A letra D também está certa, é o artigo 100. No livro de casamento será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite. Desquite, né, pessoal? Declarando-se a data em que o juiz a proferiu. A sua conclusão, os nomes das partes e trânsito em julgado. Artigo 100. As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitos a recurso, qualquer que seja o seu efeito. B, sem parágrafo 2º. Isso está incorreto. Você só pode fazer a averbação das sentenças de nulidade ou anulação se já houver o trânsito em julgado. Retificando, Paraíba agora tem código de normas. Primeiro ainda não concluiu, está agarrado. Na época não tinha, está na fase oral. Ah, tá. Tranquilo, Fernando, não preocupa não, volta para cá. É porque o CNJ está pegando pesado aí com esses estados, hein? 40. Assinale a alternativa correta. Então, vencemos 39. Essas partes de averbação no RCPM aqui, a gente não está nem estudando tanto, né, na verdade, porque a gente só fica ali com registro de imóveis, né? Mas essa parte é até mais fácil. 40. No RCPJ, havendo suspeita de atividade ilícita só após concluído o processo, é que o oficial poderá suscitar dúvida ao juiz competente? Pessoal, esse é o artigo 115. Isso é falso, isso não é verdade. É para marcar correto. Vamos lá no artigo 115. Os senhores têm que... Se os senhores observarem, a gente já falou tudo de RCPJ, hein? Se cair esse ponto para os senhores, hein? Nossa Senhora! Vai ser ótimo. Não poderão ser registrados atos constitutivos de pessoas jurídicas quanto ao seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividade ilícitos ou contrários, nocivos, perigosos, ao bem público, à segurança do Estado, coletividade, etc. Ocorrendo quaisquer dos motivos previstos neste artigo oficial do registro de ofício ou provocação de autoridade, sobrestará de registro e suscitará dúvida para o juiz que a decidirá. Pessoal, então isso aqui não confere. 40, letra A, 115. Você sobresta, a palavra que ele usa é sobrestará. Você não vai promover o registro. 40B. Aos oficiais de registro civil de pessoas jurídicas é vedada a adoção de sistema de fichas? Não. Não. Qual o artigo? Aos oficiais do RCPJ é vedado. Os oficiais farão índices. Nós temos na RCPJ 2 livros. A, 114, inciso 1. A, 114, inciso 2. E nós temos o B, 114, parágrafo único. 300 folhas, 150. Os oficiais farão índices pela ordem cronológica e alfabética de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando responsáveis por qualquer erro ou omissão. Promoveu
os atos, registros, arquivamentos, você vai adotar o sistema de fichas. Pode adotar o sistema de fichas. Então, é 118.40b. É vedado? Não. É para buscar a correta. A existência das pessoas jurídicas só começa com o registro dos seus atos constitutivos? Pessoal, 40 letra C está certa, não é isso? Só começa com o registro dos seus atos constitutivos, artigo 119, correto. As patentes para obter proteção legal devem ser registradas no RCPJ? Não, pessoal, não falou nada de RCPJ. É no INPE. Vamos lá. Vou falar uma coisa aqui para vocês, viu? Os senhores se lembram que aquelas empresas lá de periódicos, jornais, oficinas, etc., etc., aquelas pessoas jurídicas, se elas não promoverem a matrícula, elas estão sujeitas a uma sanção. E qual é essa sanção? Isso é uma multa que é imposta por vocês oficiais. Isso aí é importante. Isso cai. Artigo 124. Então, da Lei 6.015. Então, vai ser uma multa. Tem uma multa. Falta de matrícula. Ele está falando especificamente, o artigo 124, do capítulo 3. Jornais, oficinas, empresas de radiodifusão, agências de notícias. Vamos lá. Faltou a matrícula das declarações. Faltou matrícula? Faltou matrícula? Faltou matrícula. Faltou matrícula. 124, multa. A falta de matrícula das declarações, né, daquelas declarações, por exemplo, quando eu for promover a matrícula de um jornal periódico, eu tenho que informar o título do jornal periódico, sede da redação, administração, nome, idade, residência, prova da nacionalidade. Eu mandei um quadro com isso para vocês. Mandei. Esse quadro tem que pregar na parede, que isso aí cai na prova. Mas não se preocupem, não. A gente vai eliminando, assim, de uma forma estratégica, aqueles artigos que são mais difíceis. Esse é um artigo difícil. Se cair. Você se lembra? A Fernanda buscou lá no curso da 6.015, eu publiquei no grupo. Você está com ele aí, Mário? O quadro do 123? Faz um joia para mim, Mário. Mas assim, você recebeu, né? O Celso recebeu. Vocês têm esse quadro. Quando os senhores receberem as declarações, vocês vão promover o ato, né? O registro ou matrícula. Mas faltou a falta da matrícula. Na verdade, não veio até vocês nenhuma declaração. Então, os senhores souberam que não foi feita, não há uma declaração aos senhores. Então, faltou a declaração. Se falta a declaração, não há a matrícula. Isso é interessante. Não houve matrícula ou não houve averbação, vamos colocar aqui. Não houve averbação, faltou matrícula ou não houve averbação de quê? Das declarações do 123. Das informações do 123. Vocês vão instituir uma multa. E essa multa, ela terá o valor de meio a 2 salários mínimos. De meio salário mínimo a 2 salários mínimos. A multa será de meio a 2 salários mínimos. Será punida com multa. Essa multa vai ser, obviamente, punida. Vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. A sentença que impuser a multa é punida com uma sentença, uma decisão, uma sentença,
que vai ter uma multa mais um prazo para se promover o ato. Prazo para promover o ato. Qual é o prazo para se promover o ato? Não inferior a 20 dias. Então, é maior que 20 dias. Não inferior. Não inferior. Então, multa de meio a 2 salários mínimos, prazo para promover o ato maior que 20 dias. Então, vocês vão fazer o seguinte, primeiro, vocês vão representar oficiais. O oficial, vocês, do RCPJ, o oficial representa a autoridade judiciária. É isso? A multa será aplicada pela autoridade judiciária. Vai haver uma punição. Essa punição vai ser através de uma sentença, que vai trazer multa e prazo. Multa e prazo. Estamos todos juntos, né? Faltou matrícula. Vocês vão representar a autoridade judiciária. Vai haver uma punição através de uma sentença. Essa sentença, ela vai trazer uma multa e um prazo para que se promova o ato. Como será a cobrança dessa multa? Cobrança da multa. A cobrança da multa. A cobrança da multa é mediante a ação do órgão competente. Processo executivo, órgão competente. Processo executivo, órgão competente. Que no caso específico, o órgão competente é a PGFN, né? Quem executa as multas, por exemplo, tributárias, é a Procuradoria, no caso, ou seria a Procuradoria dos Estados. Enfim, órgão competente. Ou é a PGFN, não, mas a lei federal é a PGFN. PGFN. Agora eu fiquei em dúvida. Não, acho que são as Procuradorias dos Estados. São as Procuradorias dos Estados. Procuradorias dos Estados. Não faz sentido falar em PGFN. Os órgãos que promovem são as procuradorias. A execução são as procuradorias dos estados. Se a matrícula ou alteração não for efetivada nesse prazo, o juiz impõe nova multa, agravando a 50%, toda vez que seja ultrapassado 10 dias do prazo assinalado. Então, aqui o caso é alteração, né, da multa, 50%, vai aumentar 50%, se ele não promover o ato a cada 10 dias. Promover o ato a cada 10 dias. Faltou matrícula, não é isso mesmo. Faltou matrícula. Faltou matrícula, não houve averbação. Ai, ai. Averbação. Informação, né? Do artigo 123.
É isso aí. Era o que a gente precisava saber de RCPJ, viu? Porque, ó, vimos tudo do RCPJ. Tudo do RCPJ. Aqui, só hoje, né? Já vimos muito do RI, faltou matrícula. Representa o oficial que representa a autoridade judiciária. Essa autoridade judiciária vai punir através de uma sentença. Essa punição será tanto uma multa quanto a estipulação de um prazo para que se promova o ato. A multa é de meio salários mínimos a 2 salários mínimos e o prazo é de não maior que 20 dias, nunca inferior, não inferior, né? Então tá. A cobrança da multa vai ser em processo executivo, órgão competente, são as procuradorias dos estados. Alteração da multa, se não promove o ato a cada 10 dias. Aumenta, né? Isso aqui foi me perguntado na minha prova oral. Eu, por incrível que pareça, eu também não me saí bem. Eu não me lembrava dessa multa, o valor dela. Meio salário. Mas se a gente observar, esse quadro aqui, ó, Celso, Fernanda e Mário, não sei se o Mário já participou de uma prova oral, naqueles 30 minutos ali a gente consegue ler pra caramba. Eu não consegui ler essa parte porque eu fiquei no ponto 8, lendo lá as questões lá do provimento sobre selos, as leis estaduais do Amazonas sobre selos. E esse ponto 8 eram umas 6 leis estaduais, grandes as leis. Então eu não consegui ler essa parte. Mas vocês se lembram que a gente pode levar? Agora eles estão proibindo, né? Parece que proibiram lá no Amazonas. Mas se vocês puderem levar o material, se vocês colocam isso aqui numa folha A4 e organizam o material, e se nós conseguirmos organizar nosso material, isso aqui é muito fácil. A gente não vai gastar um minuto com aquele mnemônico, um trator, aquele outro, né, do registro, dos elementos do registro, que é um quadro, o do trator é um quadro, do registro é outro quadro, que nós falamos, e esse aqui é um outro quadro. Então vai ficar muito fácil a gente preparar o nosso material. Se sai o nosso ponto 8, ó, ponto 8, caiu isso aqui, caiu a lei, alienação fiduciária, Código de Defesa do Consumidor e as leis do selo. Pessoal, sair no ponto 8, dá para fechar a prova oral, tranquilamente, sem muito estresse. A gente vai aos poucos matando os pontos, ô Mário. É porque eu já estou conversando isso com o pessoal. Vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos e a gente já volta, tá? Certeza. A partir de agora a gente grava. Isso. Não, mas, enfim. Vamos lá, continuando com as nossas questões. Enfim, falamos bastante de RCPJ, né? Falamos também de RTD, uma parte. O RTD, naquele nosso curso, naquelas aulas, a gente tem a estrutura daqueles livros. Eu sei, mas isso a gente tem que passar sempre, a estrutura daqueles livros do RTD, né? 41, já falamos. 42, também já falamos. 43. Vamos lá. A 43 foi anulada. A 43 foi anulada. Essa minha prova aqui não era para estar assim. Era para estar ótima. Impressão ótima. Eu vou pegar outras provas aqui, minhas provas. Provas IESES. É que a impressão aqui... Vamos ver por que essa prova foi anulada. Vamos ver se faz sentido aqui. 41, 42. Vamos lá. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais, e se forem residentes no estrangeiro, facial registro no DF.
Isso aí está lá na parte de registro do RCPN. Aquela parte ali, vou te falar, não é preconceito não, sabe? Porque eu gosto do RI. Eu gosto de todos, na verdade, mas essa parte do RCPN, eu acho ela um pouco desagradável. A verdade é essa. Vamos lá. É o 29. Vamos lá. É o parágrafo 2º do artigo 29. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais, e se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. 43, letra A, está correto, é o 29, parágrafo 2º. Os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em países estrangeiros serão considerados autênticos nos termos da lei, é o 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em países estrangeiros serão considerados autênticos nos termos da lei do lugar, em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados nos termos do regulamento consular. Tá certa. 29, parágrafo 2º, artigo 32. A escritura de adoção e os atos que a dissolverem devem ser averbados no RCPN. Pessoal, não há que se falar em escritura de adoção. Essa letra C está errada. Serão registrados no RCPN as sentenças declaratórias de ausência. Serão registrados no RCPN as sentenças declaratórias de ausência. Uai, por que será que eles anularam essa questão? Porque a letra C está errada. A letra C está errada. Mas, enfim, eu não consegui vislumbrar, porque todas as outras letras da lei. Registro de escritura pública? Não faz sentido isso. Outra coisa que os senhores vão ter que atentar na prova. Isso aqui eu vou falar, mas pode parecer, mais uma vez, teoria da conspiração, mas não é. Vocês acreditam que as bancas, elas colocam questões? Isso aí, eu vi isso com uma aluna minha, eu fiquei revoltado por ela. Por quê? Eu falei isso muito com ela. A banca vai trazer uma questão absurda, que não tem resposta. E nesse caso, você tem que atentar que a banca está ali jogando com o seu emocional. A banca é mentirosa. Não acredite na banca. As questões dela, 2 ou 3 ou 4, não vão fazer o menor sentido. Mas elas fazem isso de propósito. Eu tenho certeza disso. Bem, eu não participo da banca, mas não é possível. Elas fazem isso com o emocional das pessoas. Então você tem que tentar pensar na hora ali, e vai ter algumas questões que você não vai saber, mas ninguém vai saber, que vai ser propositalmente anulada. E aí essa minha aluna, o que ela fez? Ela chegou numa questão que ela ficou, eu lembro mais ou menos o que era. Era uma questão na prova do Ceará que tratava do usufruto. Vocês se lembram disso? Quem fez a prova? Tinha uma questão que não fazia o menor sentido, mas é o tipo de questão que é trazida justamente para desestabilizar vocês. Correto? Vai ter essa questão. Então, se lembrem na hora de fazer a prova que vai ter alguma questão ali que é puramente desestabilizadora. A questão Joaquim. Oi. A letra C, aqui no 29, parágrafo 1º, letra E, diz que averba as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Artigo 29, parágrafo 1º, letra E. Exato. Então, teoricamente, sim. Todas elas seriam certas. Não, mas é registrado. Ele falou registrado. Não, ele fala a verdade. A escritura de adoção e os atos. A escritura de adoção, é verdade. Estão todas certas, né? Todas certas. Verdade.
Agora, eu não sei por quê. Peraí, deixa eu jogar lá na Lei 6.500. Eu não sei por que que eles não revogaram esse artigo, sabe? Eles estão botando aqui no que eu tenho aqui, eles estão fazendo referência ao 39, a 52 e 148.3 do ECA. Qual artigo, Mário, que você falou? Porque... É exatamente isso. É exatamente isso. Você sabe por quê? Porque, olha só, embora conste aqui no artigo 29 da nossa lei, correto? Deixa eu só colocar aqui. Achei. No 29 tá. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Sim, ipsis literis, é a letra da lei. Só que, de fato, tem essa questão da adoção. Se você vier aqui da adoção, na própria Lei 6.015, você vai observar, quer ver? Deixa eu te falar aqui onde ele está. Não, é no Código Civil. Estou olhando errado. Deixa eu jogar aqui no Código Civil, só para vocês ficarem bem informados. Mas é porque teve um período que podia fazer adoção por escritura pública. Hoje não pode mais. Não, é exatamente isso, Fernando. Por isso que essa questão foi anulada. Tá letra de lei, mas acho que foi por... É o seguinte, é o que eu quero que vocês, lá no artigo 1618 da adoção, no Código Civil, está falando o seguinte, que a adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista no ECA, que é a Lei 8.069 de 1990. A adoção dependerá de assistência do poder público e sentença constitutiva. Sentença constitutiva. Então, esse é o problema dessa questão. Porque todas estão conforme a lei, mas ainda assim, se ele pede a incorreta, no meu ponto de vista, essa letra C estaria incorreta porque você não pode mais promover esse ato. E é isso. Embora tenha havido essa revogação, a Lei 2010 de 2009, né, que revogou todas as disposições do Código Civil pertinentes à adoção, todas as disposições. Só permaneceu o 1618 e 1619, dizendo que vai ser feito pelo ECA, pelo Estatuto. Então, ficou essa questão. Na lei consta, então, segundo a lei, estaria correto, mas com o advento dessa Lei 2010, estaria equivocada a letra C. Então, eu acho que eles anularam. Faz sentido isso. Faz sentido essa anulação. Vamos continuando aqui. 44. 43. Vocês entenderam assim, a discórdia, o ponto de discórdia? Porque, embora tenha havido essa lei que revogou todas essas disposições da adoção 1618, 1619 e seguinte do Código Civil, ela não promoveu essa modificação aqui. Correto? Ela não promoveu essa modificação aqui de escritura pública, escritura de adoção. Agora a pergunta é, e se tiver havido uma adoção por escritura, ela ainda... Aí a gente tem que pensar um pouco, né? Tem que pensar um pouco para isso, para responder essa questão. Não é assim de baixo, não sei, não saber, tem que pensar um pouco. Vocês estão entendendo? Por que não foi averbada ainda? Eu, se tivesse uma escritura pública para eu promover uma averbação, eu acho que eu não promoveria. Eu me manifestaria no sentido de não poder promover esse ato teria que ser judicial. Enfim, mas tem que pensar sobre essa possibilidade aí. 43, ok, anulada. 44. O livro D do Registro Civil das Pessoas Naturais é destinado ao registro de... Pessoal, livro D proclama-se. Os livros do RCPN, não há dúvidas, já sabemos bem. Relação à habilitação para o casamento. Vamos lá, parte da habilitação. A gente viu a habilitação, né? Não é difícil, não é difícil. A gente trabalha a habilitação no Código Civil com o RCPN. Vamos lá. Em relação à habilitação está lá na parte do direito de família, né? Tem aquelas regras todas. Vamos lá. Em relação à habilitação para o casamento, assinar a alternativa correta. Os autos da justificação serão encaminhados ao juízo competente para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Artigo 68. Vamos todo mundo no artigo 68.
Artigo 68. Habilitação para o casamento. Artigo 67. Da habilitação para o casamento, os interessados apresentarão os documentos da lei civil, eles vão requerer ao oficial do distrito de residência de um dos nubentes, do registro do distrito de residência de um dos nubentes. O Código Civil fala de ambos, né? Que eles expressem a certidão de que se achem habilitados para se casarem. 68. Se o interessado quiser justificar, é isso que entra, o nome disso é ação autos de justificação. São determinadas informações que aqueles nubentes, eles acham por bem informar, justificar ao oficial do registro civil das pessoas naturais. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente. Perdão, pessoal, a justificação é feita perante o juiz. Em petição circunstanciada, indicando testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. Os autos de justificação serão encaminhados ao juiz competente para serem anexados ao processo de habilitação. Os autos, exatamente, 68, parágrafo 2º. Ouvidas as testemunhas, dando o prazo de 5 dias com a ciência do MP, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial. Justificação, pessoal, é perante o juiz, tá? Para serem anexados ao processo de habilitação. Então, 45, letra A, 68, parágrafo 2º. Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, deverá ser escolhido o distrito no qual se publicará e se registrará o edital. Falso. 67, parágrafo 4º. Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro, se publicará e se registrará o edital. Vocês concordam que tem algum... Não sei. Está parecendo estranho. Peraí. Ele se dirige... O parágrafo... Eu estou falando do caput do 67. É porque ele se dirige a um deles. Sim, ele se dirige a um... Ah, tá. Tá, tudo bem, pessoal. A gente tem que conciliar. Ele se dirige a um deles, por exemplo, são os nubentes, cada um de uma cidade. Então, os nubentes vão requerer, eles vão se dirigir a um dos oficiais de cada uma das cidades deles, né? Ou na cidade A ou na cidade B. Embora esse pedido ele tenha sido feito em A ou em B, né? Publica nos dois. As publicações, né, serão feitas das proclamas, né, será feitos tanto em A quanto em B. Se publicará tanto em A quanto em B. Se publicará e se registrará o edital. É isso mesmo. Então tem que ser feito em ambas. A dispensa de proclamas deve ser feita por meio de petição endereçada e fundamentada ao tabelião competente. Esse é o 69. Para a dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes, em petição dirigida ao juiz, deduzirão os motivos de urgência, provando-a desde logo com documentos ou indicando outras provas para a demonstração do alegado. Ao juiz, né? Ao juiz, é para marcar a correta. A correta, então, é a letra A. Espera aí, é isso, né? A letra A, porque a B está incorreta, a C está incorreta, porque a dispensa... Não, aqui, não é A, não. A dispensa é dirigida ao juiz. Não, é A? É porque está pedindo a correta. A letra A está correta. A correta. Por quê? 68, parágrafo 2º. Está correto a letra A. Se o interessado, os autos de justificação serão encaminhados ao oficial do registro? Não, aqui está o juiz competente. Calma, desculpa. Está errado. Ah, tá errado. 68 está errada. Está juiz competente. A 45A está errada. A 45B
está errada. A 45C está errada. E, por fim, a que está correta é a 67. Vamos lá. Na habilitação para o casamento, os interessados apresentando os documentos exigidos pela lei civil requererão ao oficial do registro de residência de um dos nubentes que lhes expressa a certidão de que se acha habilitados para se casar. É 67. Perdão, pessoal. O artigo da letra A é o 68, parágrafo 2º. O da letra B é o 68, parágrafo 4º. O da letra C é o 69 e o da letra D é o 67. Da habilitação para o casamento. Da habilitação para o casamento. Quando os senhores estiverem estudando aí o RCPN, os senhores têm que dar uma volta aqui nessa habilitação para o casamento. A correta ficou a A, então, que é correta? Não, a D. É a letra D que é a correta, Celso. Por que a A está errada? Porque os autos eles não são encaminhados ao juízo. Ele falou que os autos de justificação serão encaminhados ao juiz competente. Espera aí. Encaminhado ao oficial do registro, e não ao juiz. Ah, tá. 68. É o 68, parágrafo 2º. Os autos da justificação, pessoal, eu falei que era o juiz, não. Os autos de justificação, Encaminhados oficial. na verdade é o seguinte, calma, já entendi. Você encaminha para o oficial, para que o oficial encaminhe para o juiz, correto? Não é o juiz, não é o oficial que vai decidir sobre a questão, sobre a justificação. Então, por isso que ele fala, vai ser deduzido perante o juiz, mas sim, deduzido perante o juiz, mas como? Encaminhando ao oficial para serem anexados ao processo. Porque o artigo fala que vai ser deduzida a sua intenção em petição, mas isso, os autos da justificação, eles serão encaminhados ao oficial para registro. Espera aí. Os autos da justificação serão encaminhados ao juiz competente? Não. Os autos da... Espera aí, vou fazer um quadro disso aqui. Não é assim, não. RCPN, vamos lá. A Fernanda que gosta do RCPN, né, Fernanda? Ah, eu gosto muito. Ó, vamos lá. Eu amo RCPN. Então, vamos imaginar que é fato. Há um fato e esse fato ele quer justificar. Fato necessário. É um fato necessário. Na verdade, é um fato necessário. Esse fato necessário para a habilitação. Então, os nubentes querem justificar e eles vão apresentar esse fato em uma petição, isso assim, perante o juiz, correto? Então, é um fato necessário para a habilitação, deduzirá a sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada são mais testemunhas, petição mais testemunhas, mais documentos. Ótimo. Petição mais testemunhas, mais documentos. Ótimo. Ele vai encaminhar ao juiz. Ouvidas as testemunhas, se houver dentro do prazo de 5 dias consciência do MP, ele terá o prazo de 24 horas decidindo o juiz. Aí o juiz vai decidir. Ótimo. Decisão. Essa decisão, na verdade, ela é no bojo de um processo lá no fórum, que são os autos de justificação. Decisão, eu vou colocar aqui, autos de justificação. Aí no Paraná, no Rio de Janeiro, a gente chama os autos, né? Os autos do processo. A decisão vai acontecer no bojo, né? Dos autos. Então, decisão vai acontecer nos autos, justificação, nos autos de justificação. E aí sim, aí que ele fala, os autos de justificação serão encaminhados pelo juiz
ao oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais para ser anexado ao processo de habilitação. Agora sim, anexados ao processo de habilitação. Então, vamos lá. Vamos ver por que os autos de justificação serão encaminhados ao juiz competente. Ao juiz competente? Não, está errado. Porque os autos de justificação eles serão encaminhados ao oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais. Correto? Os autos. Mas a petição, o fato necessário, ele será deduzido mediante uma petição com testemunhas e documentos perante o juiz, correto? Perante um juiz. E agora sim, agora a gente consegue resolver. Se os nubenses residirem em diferentes distritos, deverá ser escolhido o distrito no qual se publicará e se registrar? Não, em ambos. A dispensa deve ser feita por meio de petição ao tabelião? Não, ao juiz. E por fim, 45D, habilitação para o casamento, apresentando os documentos pela lei, requererão oficial de um dos nubentes que eles esperam certidão, requererão oficial que eles expressa a certidão de que se acham habilitados para se casarem. Agora deu certo. Esses aqui são os artigos 67 seguintes. Artigo 67 e seguintes. Pessoal, essa lei tem muito detalhe. Tem muito detalhe. Eu fico impressionado. São muitos, né? Porque é uma lei grande. Cada parte trata de um determinado ofício, né? Com regras específicas. Então, deixa eu separar aqui para vocês. Ficou claro. Escreveu o artigo aí, Joaquim, no quadro? Escrevi, não. 67 seguintes. Ah, tá em cima lá, desculpa. 67 seguintes. Mas tem que estudar dessa forma, né? Porque vocês viram como a lei é. Ó, agora sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Agora eu quero fazer aqui a gente ainda tem mais 20 minutos aí, mais meia hora, e a gente vai fazer de uma forma diferente, porque já vimos muita coisa. Então, deixa eu apagar esse quadro. Aí a gente fica escutando esse pessoal do grupo falar assim, eu resolvo 100 questões por dia. Eu não sei como consegue resolver 100 questões por dia. Eu falo assim, gente... Celso, você que ontem resolveu 40? Eu consegui resolver 40. Mas a gente não Eu não consigo não, Celso. Não consigo. Mas olha só, pessoal, mas aqui é diferente. Não, Joaquim, mas mesmo sem assim, nesse contexto, eu não consigo fazer esse monte de questão, não. É porque eu vou na lei, eu olho. Ó, de fato, por exemplo, essa questão eu achei difícil. Essa questão é difícil. Porque depois de 45 questões, você lembrar dessa estrutura que a gente desenhou aqui, é difícil. Mas, vamos lá. A gente está fazendo também, assim, um estudo contextualizado, né? Essa questão a gente aprende para muitas outras, né? Então, a gente já sabe bastante do RTD, bastante do RCPJ, do registro de imóveis municipal, então, a gente já viu quase tudo, né? A gente viu registro, averbação, matrícula, remissão, dúvida, torrens. Vamos lá. Agora, Fernanda, a gente vai conseguir mais rápido, você vai entender por quê. A respeito... agora todo mundo pegando a prova do Amazonas. Ah, mudou a prova. Peraí, tem que pegar. Mudamos a prova, terminamos. Foram 45 questões que fizemos aí, com muito conteúdo. Muito conteúdo, vocês... Não, foi ótimo. Tá ótimo, né? Não é que foi, não. Está ótimo. Tá bom, Fernanda, obrigado. Amazonas, qual?
Amazonas, a prova do provimento. Ô Mário, o Celso já resolveu a prova de Rondônia, de remoção. Então, eu vou sugerir ao senhor se resolver essa prova da remoção de Rondônia também, porque ela é uma prova fácil, tá? Ela é muito fácil. Não foi fácil, Celso. O que você achou? O nível é mais baixo do que os que a gente está fazendo, né? Pois é, pessoal. Às vezes, né, a gente vai para um lugar aí que ninguém quer, entre aspas, né? Rondônia, Amazonas, né? Que é considerado um lugar menos, né? Menos ideal, né? Porque as pessoas querem ficar no Sudeste. Mas imagina, vocês passaram em Rondônia, ficaram 2 anos, vão fazer agora a prova da remoção de Rondônia. É uma prova muito fácil. Vocês já vão pegar um cartório aí, numa capital, numa boa cidade, se já não estiverem, né? Mas com a possibilidade de ganhar líquido aí por mês aí uns 70, 80 mil reais, hein? Depois de 2 anos morando no interior de Rondônia, a gente passa muito mais tempo da nossa vida morando em lugares piores, às vezes em concursos, e a gente não sai do lugar porque não tem como se mudar, e a gente continua ganhando um salário muito bom, claro, mas não tão bom quanto esse que eu estou lhes falando, né? Eu tenho uma amiga que me contou um caso. Ela falou que tem um promotor aqui em Minas que ganha um salário ótimo, um cargo ótimo, etc. e tal, mas que ele foi para uma cidade e que ele já está, me parece, há 4 ou 5 anos nessa cidade e ele não consegue sair dessa cidade. Então, no cartório já tem essa possibilidade, né? Porque esse concurso de remoção, você fica 2 anos ali, se você for uma pessoa, né, disciplinada e estiver estudando com uma certa regularidade, os concursos de remoção são muito fáceis, né? Igual, por exemplo, lá em Manaus agora, a prova da remoção, me parece que dos 5 primeiros, os cartórios foram 4 pessoas, para os 5 primeiros da remoção que tem um entendimento acima de 50 mil reais. Você viu isso, né, Celso? Foram 4, né? Sobrou? Sobrou um. Sobrou um. Sobrou um. Olha só. Vamos lá. A respeito do tema registro torrens, é correto afirmar. Letra A. Regula o registro do título da propriedade urbana. Pessoal, urbana. Errado. Marca X aí. Já fora. Correto. Vou fazer dessa forma. Vou ser mais célere agora. Porque quando eu falei torrens, você lembra das palavras? As palavras-chave são 2. Rural e presunção absoluta. Absoluta, né? 3 palavras, então. Rural, presunção absoluta. Rural, presunção absoluta. Trata-se de instituto previsto no Código Civil Brasileiro, criado pelo jurista Sérgio Lopes, em meados, por conta dos problemas fundiários decorrentes da reforma agrária, promovido pelo assim chamado Estado Novo. Por isso, prevê a lei seu registro de torrens obrigatório para imóveis urbanos. Urbanos. De novo. Urbano? Não. Urbano. Urbano, não. Da sentença que deferir ou não o pedido do registro torrens, cabe o recurso de apelação com ambos os efeitos. Pessoal, não sei ainda, não sei, estou em dúvida. Vamos lá na letra D. É dispensada a decisão judicial determinando o registro torrens quando o parecer do MP for favorável à solicitação incremental. Pessoal, é o seguinte, o registro torrens, ele é rural, ele é presunção absoluta e ele ocorre depois de um procedimento judicial em que há a manifestação do Ministério Público. Então, sempre vai haver uma sentença. Não há que se falar em dispensa de sentença. Então, vamos lá, todo mundo, no final lá da Lei 6.015, que é o último capítulo, antes das disposições gerais, disposições finais e transitórias, é o capítulo 11. Requerida a inscrição do imóvel rural no torrens, o oficial vai protocolar e autuar o requerimento e documentos que instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de despachados. É o seguinte, a pessoa ela quer
que aquele imóvel dela rural, ele tenha um registro torrens, que prove que aquela área, ela não, aqueles limites, aquelas confrontações, não há dúvida quanto àqueles limites e quanto àquelas confrontações. Então, um requerente, um apresentante, ele vai se dirigir ao registro torrens. Registro torrens. O apresentante vai ser a oficial do registro de imóveis. Ele vai apresentar o quê? Um requerimento. Esse requerimento vai ser protocolado, obviamente, e vai ser autuado documentos. Esse requerimento e esses documentos que foram protocolados, eles vão ser autuados. Ele vai ver se o pedido se acha em termos de ser despachado. Aí ele fala quais são os documentos, o que a planta vai conter, a planta será anexada ao memorial, enfim. E se estiverem tudo ok, vamos colocar aqui, ok, ele vai encaminhar ao juiz. Ele vai encaminhar ao juiz nos termos do artigo 281. Se o oficial considerar em termos o pedido, remetê-lo ao juiz para ser despachado. Ótimo. Se ele estiver ok, é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, na verdade eu inverti a ordem. Irregular o pedido. Ele vai conceder um prazo de 30 dias para que o interessado regularize. Então, 30 dias para regularizar. Se o requerente não estiver de acordo, dúvida. Irregular, 30 dias para regularizar. Mas não tem problema essa dúvida aqui, deixa para lá. Depois a gente vê isso. Vamos imaginar essa situação. Está ok. Juiz irregular, 30 dias para regularizar. Aí vai ter aqui, vai publicar edital, etc. Da sentença que deferir ou não o pedido, recurso de apelação. Então, sentença, aí aqui a sentença, e aqui vai caber apelação em ambos os efeitos. Então, aqui nós já sabemos, é isso. O torrens é isso aqui. É muito simples. É porque aqui nessa parte do juiz tem a manifestação do Ministério Público. Transitou em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial vai inscrever na matrícula o julgado que determinou a submissão do imóvel, os efeitos do torrens e arquivo em cartório e documentação autuada. Documentação, né? Então é isso. Então, o apresentante se dirige ao oficial de registro de imóveis, munido de um requerimento com uma série de documentos, protocolo. Vocês, oficiais, vão pegar esses documentos, vão autuar, formar uma pastinha e vão verificar, tá ok, manda para o juiz, sentença, cabe apelação. Irregular, 30 dias para regularizar. Lá com o juiz vai ter um determinado procedimento, tá? Vou colocar aqui, depois nós podemos até fazer esse procedimento, mas vocês não vão nem precisar saber isso, porque se vocês souberem essas palavras-chave, então os senhores já vão conseguir resolver a questão. Da sentença que deferir ou não o pedido do registro torrens, cabe o recurso de apelação em ambos os efeitos, letra C, correto. Artigo 287. Princípios. O princípio da continuidade, também denominado por alguns juristas de princípio da individualização, corresponde à necessidade de determinar o imóvel, comunidade registral do sistema em suas circunstâncias físicas. Pessoal, isso tem a ver com continuidade? Não tem a ver com continuidade. Isso tem a ver com especialidade, correto? Especialidade. B. O princípio da prioridade não mais vigora no direito registral brasileiro, sendo preferencial somente o registro de direitos reais de bens imóveis
pertencentes a cidadãos com mais de 80 anos. Pessoal, faz o menor sentido. Pelo princípio da especialidade, nenhum registro pode ser efetuado sem a prévia menção ao título anterior. Pessoal, isso é continuidade. Isso é continuidade. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim que se preserve a continuidade do registro. Correto. Isso aí, correto. Nós vimos isso aí no registro. Eu vou falar para os senhores o artigo. No RI das pessoas. Pessoal, não vou achar esse artigo aqui, mas ele tá. Deixa eu ver, das pessoas, da averbação dos títulos. Mas, enfim, os senhores sabem desse artigo, né? Eu não marquei aqui o artigo. Mas não há dúvidas, nós depois olhamos esse artigo. O importante é esse aqui é um artigo. Ainda que o imóvel esteja matriculado, mas é só eu jogar aqui, lei 6.015. Artigo 237. 237. É isso, 237. Ah, é porque minha folha... Por isso que eu não estou achando. Vocês se lembram que minha folha rasgou? E eu estou procurando aqui na minha lei. Nossa, que boa justificativa é essa, hein? Tem uma justificativa para tudo, hein? Mas é verdade, por isso eu estou procurando o registro. E aqui na minha lei, a folha rasgou. Ela estava debaixo da mesa. Não, estava aqui em cima da mesa. 237. Ainda que o imóvel seja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior a fim de que se preserve a continuidade do registro. Ótimo. A respeito do tema princípios, 3. Então, a 2 vencemos. A respeito do tema princípios aplicáveis ao registro de imóveis, é correto afirmar: via de regra, o ato registral de iniciativa exclusiva do interessado, vedado o ex officio, legalidade? Não, isso não tem nada a ver com legalidade. Tem a ver com legalidade, sim, claro, mas requerimento, pedido, ex officio tem a ver com rogação ou instância. 3b. O sistema registral brasileiro adota a regra da presunção absoluta do registro imobiliário, que não pode o registro regularmente efetuado ser impugnado? Falso. É iuris tanto, não é iuris et de iure. Só no torrents. 3c. Adota a regra. A regra não, a regra é a presunção, a exceção é a presunção absoluta. Pelo princípio da instância, é exigida a plena e perfeita identificação. Pessoal, isso tem a ver com o princípio da instância, identificar imóvel, tem a ver com especialidade objetiva. 3d. Pelo princípio da prioridade, no concurso de direitos reais sobre um mesmo imóvel, estes não ocupam o mesmo posto, mas se graduam ou classificam por uma relação de precedência fundada na ordem cronológica do seu aparecimento. Corretíssimo. 3, letra D. Fácil. Questão fácil. Dúvida. Vamos lá para a dúvida. 4, dúvida. É excepcionalmente dispensada a manifestação do MP quando a dúvida for impugnada por terceiros, pois aí se estabelece contraditório sobre bens disponíveis entre pessoas capazes de aparecer no interesse público. Pessoal, a dúvida, todo mundo lá no processo da dúvida, a gente fez aquele quadro enorme, e o MP, a dúvida, vocês se lembram que eu falei com os senhores, que ela está a partir do artigo 198? Que vai ter o protocolo, não pode, a pessoa faz o pedido, o protocolo, e tem uma nota devolutiva, uma nota de exigência, a pessoa volta a apresentar o título, né? Não se conforma com a exigência do oficial, ou não pode satisfazer, ele pede para que seja o oficial suscite a dúvida, a partir do artigo 198, hein? Vai ter no protocolo, vai dizer que é prenotação, mas é das hipóteses de prorrogação do prazo, né, da prenotação, né? Dará ciência à pessoa, né, para que ele impugne perante o juiz em 15 dias, correto. Se o interessado não impugna,
ela vai ser julgada por sentença. Se impugna, vai ser ouvido o MP. Correto? Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o MP no prazo de 10 dias. A gente leva a concluir, nós somos levados a concluir que se ele não impugna a dúvida, o MP não manifesta, não se manifesta. O MP não se manifesta. Vamos lá. É excepcionalmente dispensada a manifestação do MP quando a dúvida for impugnada. Não, pessoal. Quando ele impugna, o MP se manifesta. Vocês entenderam? Quando ele não impugna, o MP não se manifesta. Ainda assim, ela vai ser julgada. Mas quando ele impugna, o MP se manifesta, obrigatoriamente. É o contrário do que está falando a letra A. Decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. O Mário foi no dia que me alertou, porque eu estava procurando esse artigo. Você se lembra, Mário? 207? Não, não é esse, não. Mas o Mário falou que 207 era as custas. É o 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo judicial contencioso competente. E é interessante porque é o juiz agindo administrativamente, né? Ele tem uma decisão do juiz, uma sentença, mas é uma decisão. Ele não fala sentença, ele fala decisão. Ele não fala sentença. No Torrens é sentença. Aqui é decisão, hein? Observem isso. Letra C, no processo, ou seja, 4B está correta. 4C, no processo de dúvida, sempre serão devidas custas judiciais a serem pagas por aquele que a suscitar? A serem pagas por aqueles... Não, pessoal. Você lembra o conteúdo da dúvida? O ato não é hábil a registro. Não é hábil. O juiz diz, procede. Ele está falando que não é hábil a registro. Então, se ele procede, quem vai pagar vai ser a pessoa, porque ele foi infeliz, ele não obteve sucesso na pretensão dele. Mas se o juiz diz que aquilo improcede, o título não é hábil a registro. O título não é hábil a registro. Você lembra que eu falei que essa é a frase chavão? O título não é hábil a registro. O título não é hábil a registro, não procede. Portanto, o título é hábil a registro. Se o título é hábil a registro, por mais injusto que isso possa parecer, obviamente, o apresentante, a pessoa que suscitou a dúvida, ela não vai pagar porque o título vai ser registrado. Mas o oficial não vai arcar com eventuais custas. Quando a dúvida é julgada improcedente, ou seja, a dúvida, o título não é hábil a registro, improcedente, o título é hábil a registro. O oficial não arca com as custas, correto? Então, no processo sempre serão devidas custas judiciais? Não. Se ela for julgada improcedente, não há que se falar em custas. Apenas o interessado em MP poderão interpor recurso de apelação da sentença que decidir. Pessoal, olha só. Na dúvida, isso é interessante. O oficial não interpõe, ele não é legitimado para recorrer. A não ser que vocês façam uma interpretação larga da palavra terceiros. Mas eu acho que não é adequado, porque terceiros, né? Ele diz apresentante, terceiros e MP. Os autorizados a recorrer. 202. Sentença, apelação. Não, aqui ele fala sentença também, na dúvida. Da sentença, apelação com ambos efeitos. Então, nós temos na dúvida, nós vamos ter sentença. No Torrens, nós também vamos ter sentença. Ambos efeitos, né? Ambos efeitos, tá, tudo bem. Mas quem são as pessoas legitimadas? Ele fala aqui no 202. Interessado, MP, terceiro prejudicado. Interessado, MP, terceiro prejudicado.
poderão interpor recurso de apelação da sentença que decidir apenas interessado e MP? Não, terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado. 5. Atribuições do RI. Tranquilo, os senhores já estão craque nisso. No RI, além da matrícula, serão feitas averbações como averbação legípte. Legípte está na Constituição. A gente viu que isso tudo era registro. Legípte, legitimação da posse, conversão da legitimação da posse em propriedade e legitimação fundiária. Vocês se lembram disso? O certificado, todo mundo lá no 67. Lá no finalzinho aí, o nosso desenho. Certidão de regularização fundiária, legitimação fundiária e o cartão é o certificado, o cartão lá do Flamengo eu sempre confundo, é a certidão, não é o certificado. Certidão de regularização fundiária. Certidão de regularização fundiária. Certidão de regularização fundiária. Certidão. E o outro é legitimação fundiária. Legitimação. Mas tranquilo, a gente sabe que não é averbado. Mas aí vocês já estão muito à frente de quem não... A pessoa pode estar estudando a beça, juiz, promotor, defensor, aquelas pessoas assim, estudiosas mesmo, auditores da Receita, mas se não souber o mnemônico, não vai lembrar disso. Garanto para vocês. São 80 atos, 42 aqui, 40. Ô Celso, achei que você ia ficar feliz aí de eu ter mencionado você como uma pessoa estudiosa. Vamos lá, vamos fazer só essa última. Sempre é bom, mas continuamos estudando, né? Ah, não, sim, claro. Sim, com certeza. Isso é importante. A vida é um aprendizado. 6. A respeito do tema averbação e cancelamento. Né? Não, a gente está falando nos 5 atribuições. Vamos terminar esse. No RI, além da matrícula, serão feitas várias averbações. Legitimação fundiária é averbado? Falso. Falso. Registrado. No RI, além da matrícula, serão feitos vários registros, como os registros das... Nem vou falar nada. Hipotecas legais, judiciais e convencionais. Registro. Registro. O pessoal fica fazendo aqueles mnemônicos. Depois a gente não vai fazer o exercício, fica achando que a gente está perdendo um tempo danado. Mas na hora que a gente está resolvendo os exercícios, aqui todo mundo se dá conta da importância desses mnemônicos. No RI, além da matrícula, serão feitos vários registros. Servidão ambiental. O que eu falei ontem para vocês? Servidão é um ônus. Vocês se lembram disso? Ônus, cancelamento. O que era isso? Averbação, né? Averbação. Então, a letra C e a questão 5 é letra B. Vamos fazer só mais uma, porque aí eu vou falar amanhã sobre o bem de família e sobre aquelas outras que eu falei que eu falaria hoje, mas eu vou falar amanhã. Bem de família, nascimento. Vamos lá. 6. Averbação e cancelamento no RI. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Olha só, a gente vai lá na averbação, hein? Isso é verdade. Vamos lá. Artigo 249. O cancelamento pode ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Perfeito. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, exceto se restar provado que o título está desfeito. Não! 252. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Pessoal, é o seguinte. O que ele está querendo dizer com isso? Fez uma escritura de compra e venda. Tem o traslado, as partes apresentaram, a escritura de compra e venda. Foi feito o registro da compra e venda. Ótimo, tudo perfeito. Aquele registro desapareceu. Ninguém sabe, ninguém consegue encontrar. Não tem notícia daquela doação, não tem notícia de mais de uma sentença judicial, mas o registro consta lá. O fato de ter desaparecido
altera a situação do registro? Não. Ele produz todos os efeitos legais, ainda que se prove que o título foi desfeito, anulado, extinto. Essa aqui é uma situação. Desfeito, na verdade, não é só. Eu estou falando uma outra situação. Estou falando dele ter sido destruído. Mas aqui é o negócio jurídico, ele ter sido desfeito. O negócio jurídico ter sido desfeito. O fato desse negócio jurídico da minha compra e venda ter sido desfeita por alguma razão qualquer, se você não informar a verbal cancelamento daquela compra e venda e praticar um outro ato, o que consta, o que vale, é o que está ali no registro. Vamos lá. 6. Vamos só terminar essa letra, a questão 6. E pronto. Far-se ao cancelamento em cumprimento de decisão judicial, mesmo que não transitada em julgado. A gente sabe que o cancelamento só com a sentença transitada em julgado. Isso aqui estamos no 246. 259. O cancelamento não pode ser feito com sentença sujeita a recurso. 259. Letra D. Ao terceiro prejudicado é lícito fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do seu registro diretamente junto ao RI da comarca onde localizado o bem, desde que haja expressa. Pessoal, não tem que se manifestar o MP, não, hein? Ao terceiro prejudicado, 253. É lícito em juízo fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do seu registro. Artigo 253. D. 253. Portanto, questão 6, o correto é letra A. Fácil. Então, nós encerramos por hoje. Eu agradeço a presença, a disposição de vocês, os senhores. E aí, amanhã a gente volta. Joaquim. Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Parece que lá no Paraná vamos ter 5 alternativas cada pergunta. É isso mesmo? Mas não estou sabendo, não. Eu acho que é. Você acha que muda muita coisa, assim, a logística da prova? Não. A gente está fazendo aqui várias provas, né? Então, acho que a gente... Porque geralmente cartório são 4 alternativas, né? Vou conferir, mas eu tenho quase certeza, parece que eu li no edital, que são 5 alternativas. Não lembro de ter lido isso no edital. Eu lembro que lá não tem mínimo, o que é muito bom. Não, tem não. Então tá, pessoal, muito obrigado. Eu vou agora fazer o upload e aí disponibilizá-lo para vocês. Até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.